Olá, eu me chamo Vinícius Marques dos Santos, sou pesquisador e professor na área de História e você está no meu canal, o Histórica Música. No material de hoje, damos o pontapé inicial às publicações de vídeos referentes a um dos campos de interação entre História e Música que são priorizados aqui no canal, o campo A Música como Objeto de Estudos para a História, que basicamente se trata do já antigo estudo da música como fenômeno histórico. O campo em questão faz parte de um conjunto de possibilidades de interação consideradas entre essas duas áreas da cultura, possibilidades estas que são levantadas pelo historiador José de Assunção Barros em seu artigo História e Música, considerações sobre suas possibilidades de interação. Antes de tudo, deixamos aqui as referências bibliográficas pelas quais utilizamos para fins de embasarmos a nossa pesquisa sobre a história do samba de enredo. A primeira é o artigo da repórter e redatora da Multirio, Fernanda Fernandes, A Evolução Histórica e Artística do Samba Enredo, publicado em 2017. O segundo se trata do Dicionário da História Social do Samba, dos pesquisadores Ney Lopes e Luiz Antônio Simas, de 2015. Por último, o livro de José Ramos Tinhorão, Pequena História da Música Popular segundo seus gêneros, de 2013. E afinal, o que é o samba de enredo, hein? O samba de enredo é um subgênero do samba considerado um dos mais dotados de relevância e cuja característica principal é a de cobrir a evolução das escolas de samba com uma temática que remeta a um enredo escolhido para o desfile das agremiações durante os dias oficiais de carnaval. Mas é importante ressaltar que a determinada fama deste subgênero se deu por motivos da sua junção criativa com um determinado formato de sinopse temática, elemento de cunho literário presente em textos narrativos, o enredo. Acrescenta-se ainda o fato de que o elemento samba, matriz do samba de enredo, caracteriza-se também como um tipo de dança popular, o que permite um somatório de qualidades que, quando reunidas, enriquecem-se mutuamente. De acordo com pesquisadores, o princípio de criação do samba de enredo se deu por volta do início de 1930, isso por motivos de contenda entre alguns integrantes dos blocos carnavalescos, inspirados nos ranchos, os embriões das escolas de samba, e alguns de seus sambistas que eram também os organizadores, isso devido a alguns destes últimos se incomodarem com a ausência de compromisso dos seus integrantes durante as passeatas para com o enredo escolhido. Tal apontamento de descompromisso por parte dos sambistas dirigentes denunciava uma preocupação dos mesmos em manter um status de respeito ao seu bloco em meio a um contexto de efusivo preconceito para com as culturas de matriz afro-brasileira, produzidas, em sua imensa maioria, por sujeitos ainda não capturados para dentro da economia industrial urbana emergente. Mas e o primeiro samba de enredo? De quando é? Já a respeito do primeiro samba de enredo a existir, há controvérsias entre os estudiosos do assunto para chegar a um denominador comum acerca de qual teria sido o primogênito e, por consequência, do ano de criação do mesmo. Além da famosa Teste ao Samba, de 1939, de Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela, um dos fundadores do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, figura cuja história se confunde com a do carnaval carioca no seu contexto das escolas de samba, isso por ter desempenhado papel fundamental no processo de institucionalização dos elementos constituintes das escolas de samba, temos um conjunto de outras canções que disputam o posto de primeiro samba de enredo para com a do sambista oriundo do bairro de Madureira. A se ver, O Mundo do Samba, de 1933, de Nelson de Moraes, da Unidos da Tijuca, e também algumas raras produções dos anos 1930, Asas para o Brasil, de 1938, de Antenor Gargalhada, da Vermelho e Branco Salgueiro, e Homenagem, de 1938, de Carlos Cachaça, da Estação Primeira de Mangueira. E a consolidação do samba de enredo como gênero musical oficial do carnaval das escolas de samba, de que modo se deu e por volta de quando? A oficialização do samba de enredo como elemento fundamental dos desfiles das escolas de samba, que também pode ser entendida como consolidação deste subgênero, talvez se justifique para além do fato de ter sido adquirida a desejada respeitabilidade e também formalidade dos blocos, formalidade que, muito mais do que só alinhar um compromisso entre enredo e desfile, também passava pela institucionalização do uso de adereço pelas alas, por exemplo, mas também quanto do alinhamento com a intervenção nos estilos dos sambas por parte das autoridades policiais do governo de Getúlio Vargas. A intervenção se deu por perceberem, as autoridades, a importância política das agremiações em mobilizar as massas e também de propagandear tanto a história oficial quanto o discurso patriótico oficial,
isso antes mesmo do Estado Novo e ainda no decorrer da década de 1930, sendo uma prática realizada até durante pouco mais de 30 anos. Para fins de exemplificação, a primeira composição de escola de samba a ganhar, mais tarde, popularidade nacional através do rádio, isso em 1936, foi a composta por Henrique Mesquita para a escola de samba Unidos da Tijuca, o famoso Natureza Bela do Meu Brasil. Algumas características peculiares foram dando forma única a esse estilo de samba de enredo que ficaria mais tarde conhecido como samba exaltação, justamente por sua exortação patriótica, sobretudo a partir da década de 1940. Do ponto de vista da poesia, ou do seu texto de enredo, o que se viu surgir foi grandiosos textos épicos, chamados de lençóis, onde em nada se devia a uma obra de Homero como a Odisseia, por exemplo. A principal diferença é que eram textos épicos escritos por sujeitos, muitas vezes, desprovidos do menor grau de escolaridade. Já com relação à narração, a adoção de recursos da retórica com forte grau de convencimento foi constante nos sambas de enredo de estilo exaltação. A presença de figuras de linguagem como a anástrofe, o hipérbato, a perífrase e a sinédoque foi algo comum de se perceber. Já com relação ao canto desses sambas de enredo, indo na contramão da complexidade da elaboração poética, os compositores optaram por estruturas mais simplificadas, marcadas pelos estribilhos, que são versos repetidos ou refrão, algo que remetia à tradição oral. Porém, apesar de todos os status conferidos ao samba de enredo devido às providências tomadas pelos sambistas em torná-lo algo digno de compromisso por parte dos integrantes das escolas durante suas evoluções nos desfiles e também das intervenções policiais do Estado no respectivo estilo, só foi quando as escolas de samba passaram a conglomerar um número maior de componentes, permitindo assim um melhor aproveitamento teatral do enredo pela multiplicação das alas, é que os sambas de enredo adquiriram, definitivamente, o estatuto atual. E o samba de enredo nos dias atuais? Em meio a tudo que constitui a história do subgênero posto em questão aqui, o que se sabe é que a partir da segunda metade da década de 1960, iniciou-se um processo de progressiva substituição dos sambas de estilo exaltação, com suas poesias longas e estruturas complexas, por um novo quadro com sambas de enredo que, de início, contemplavam, sobretudo, os de tipo literário e folclórico, oriundos da diversificação temática dos enredos que se afloravam. Um exemplo destes foi o samba Festa para um Rei Negro, de 1971, do Acadêmicos do Salgueiro. Até mesmo as referências à cultura africana e afro-brasileira, tão presentes nos desfiles atuais, só passaram a figurar como enredo dos sambas a partir da década de 1950. O pioneirismo em tal quesito veio, mais uma vez, da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, que já havia sido também a pioneira em introduzir a utilização do instrumento surdo de marcação em sua ala de percussão, isso por iniciativa do compositor Alcebiades Barcelos. As mudanças ocorridas nos sambas de enredo, agora marcados pela diversificação temática, não deve ser difícil de permitir imaginar que trouxe junto a si consequências positivas. A marginalidade pela qual, sem via de dúvidas, vivenciava por se tratar de uma modalidade de arte produzida pelas camadas baixas e de afrodescendentes da sociedade brasileira, amenizou-se à medida que sua arte passara a contemplar ou fazer referência à cultura erudita da literatura nacional, reforçando assim o ideário de identidade brasileira e valorizando o produto cultural das terras daqui. Além disso, mas não com relação específica ao samba de enredo, haveria o aumento do público. Seriam construídas arquibancadas e as escolas passariam a desfilar com carros alegóricos maiores. Além disso, questões econômicas influenciaram cada vez mais os desfiles, que, em 1984, ganharam uma casa nova, a Marquês de Sapucaí. Mas houvera também consequências negativas oriundas dessa modificação dos sambas de enredo, que para alguns pesquisadores servira para favorecer um processo de massificação, ou seja, uma aceitação mais fácil advinda do processo de mercantilização do carnaval e, consequentemente, dos sambas de enredo. A primeira dessas consequências, entendidas por muitos daqueles ligados ao universo do samba e do carnaval feito pelas escolas de samba como sendo negativas, foi o encurtamento das composições. Mais tarde, outras mudanças ligadas a essa surgiram, e as escolas viriam a ter de desfilar em tempos fixados, com o ritmo e a cadência do samba acelerados e com a cronometragem fixada para atravessar a avenida em tempo específico. Junto dessas mudanças acarretadas pela diversificação temática dos enredos, os sambas passaram também a ser divulgados com antecedência por intermédio do rádio e da televisão, o que provocaria uma segunda consequência negativa, a saturação do público. Por fim,
O caminho que, sobretudo a partir dos meados de 1960, o samba de enredo iria trilhar, anunciado por essas mudanças que o enveredaram num processo de massificação, parecia ser, sem dúvidas, o caminho da lógica do espetáculo pelo qual, paulatinamente, foi sendo abraçado os desfiles de carnaval, que basicamente é representado pelo afastamento das comunidades das escolas na produção do samba, o formato comercial voltado para o turismo e outras mudanças nas dinâmicas dos desfiles, fazendo dos mesmos, isso durante os dias oficiais das passeatas, ser considerado como o maior espetáculo da terra, com seus prós e seus contras, dando assim samba para quem sabe sambar, tal como o bamba, e deixando na corda bamba quem não sabe ou se recusa a sambar a qualquer custo.